Bom dia, pessoal. Fazendo a conexão dessa aula com aulas anteriores, como eu costumo fazer, nessa aula, essa aula vai ser um tanto atípica, porque a gente vai focar no projeto de uma estrutura de dados chamada Union Find. E a deixa para isso, né, porque que de repente, no meio do curso de projeto e análise de algoritmos, a gente estava lá projetando algoritmos gulosos há um bom tempo, porque falar de uma estrutura de dados específica de repente. Porque o algoritmo que a gente viu na última aula, o algoritmo de Kruskal, para resolver as minimal spanning trees, né, para encontrar a árvore geradora mínima de um grafo, precisa de uma estrutura do tipo Union Find para ser implementado com eficiência. Então, lembrando bem por cima, assim, a gente fez uma implementação básica dele, vamos dizer assim, em que para detectar a presença de ciclos, a gente usava a busca e daí nosso algoritmo acabava ficando com eficiência da ordem de m vezes n. Tinha um laço que iterava por m vezes e cada verificação da existência ou não de ciclos, não vou entrar nos detalhes, mas que a gente precisava, ficava da ordem de n. E no finalzinho da aula eu falei, olha, se a gente usar uma estrutura que mantém conjuntos disjuntos ali organizados, né, mantém a partição do grafo bem definida, de modo que a gente consegue consultar rapidamente se dois vértices estão na mesma parte ou não, estão no mesmo componente ou não, a gente consegue acelerar isso aí, a gente consegue um algoritmo mais eficiente. Então essa foi a deixa para a gente falar de Union Find agora, né? Porque sendo uma estrutura de dados, podia muito bem estar lá em AED1 ou AED2, onde a gente viu diversas estruturas de dados fundamentais, e Union Find certamente é uma estrutura de dados bem importante, só que ela tem usos mais específicos e não tinha, por acaso não tinha surgido uma oportunidade de utilizá-la, né? Dentro de um algoritmo não tinha surgido uma deixa, então a gente vai falar dela agora porque surgiu essa oportunidade. Ela certamente não é útil só para o algoritmo de Kruskal, mas o Kruskal, né, para a árvore geradora mínima é um exemplo clássico de uso dela, então fazendo essa amarração aí. Dito isso, eu quero agora desfazer o que eu acabei de fazer, né, que é não deixar essa estrutura associada com problemas em grafos, com árvore geradora mínima, com componentes. Tá? Então, o que aconteceu na última aula? Na última aula, a estrutura de Union Find veio a calhar, né? Eu amarrei ela no finalzinho lá e tal. Por quê? Porque a gente queria manter quais eram os componentes conexos do grafo que a gente estava trabalhando. Lembra que o algoritmo de Kruskal começava todo mundo desconexo e cada aresta que eu adicionava, ela fundia dois componentes. E Union Find não tem nada a ver com grafo. Union Find é uma estrutura para manter conjuntos. Só que a gente fazia um match ali, a gente fazia uma abjeção entre cada componente conexo do grafo correspondia a um conjunto. Cada vez que eu adicionava uma aresta conectando dois componentes, portanto fundindo dois componentes conexos em um só, eu fazia uma união de conjuntos, né? E quando eu queria saber se dois caras estavam no mesmo componente conexo, eu perguntava qual era o representante de cada um deles, com a operação find, né? E daí ele me disse se está no mesmo conjunto. Então, existia uma relação 1 para 1 entre componente conexo e conjunto, entre adicionar a aresta, né, conectar dois componentes, fazer a união de conjuntos e tal. Mas Union Find não quer saber de grafos. Ela pode ser aplicada, como a gente viu, mas ela lida com conjuntos e, mais particularmente, com a partição desses conjuntos. Com quebrar esses conjuntos em vários pedaços disjuntos. Aquela ideia lá, né, cada elemento está em uma e apenas uma parte. Né? As interseções entre os conjuntos são vazias, as intersecções são sempre vazias, mas a união de todos eles dá o todo. Então é isso que ela faz muito bem e isso pode surgir em outros contextos, né? Porque conjuntos disjuntos, conjunto a gente usa direto, né? E particionar, clusterizar um conjunto de elementos em partes disjuntas não é uma coisa incomum também. Então, legal. Então, a partir de agora, eu não vou ficar focando em grafo, não vou fazer linguagem de grafo, vou tentar falar da linguagem de conjunto para deixar a coisa mais genérica, tá? Meus desenhos ainda vão ter bolinhas, mas daí elas não são vértices, são elementos, tá? Então, só fazer a conexão. Então, beleza. Feito essa introdução, deixa eu lembrar vocês o que Union Find faz, né? Então, Union Find é essa estrutura que suporta muito bem, e a gente vai ver ali diferentes maneiras de implementá-la, suporta 3 operações. Tá? A primeira é a única que não está no nome, né? Que é o make set, né? Que é basicamente make set de um certo elemento i, cria um conjunto, um subconjunto unitário, um subconjunto que só tem aquele elemento.
Agora eu tenho as operações que estão no nome, né? Find de um elemento i, que vai fazer o quê? Vai me devolver o representante de i. Tá? De modo bem genérico, porque a gente não está entrando no detalhe da implementação ainda, é o nome do conjunto ao qual i pertence. Tá? Só que, como inventar nomes já é uma questão em si, a gente acaba, em todas as implementações que a gente vai ver, a gente usa o nome de um dos elementos do conjunto como o rótulo dele. Tá? A gente acaba fazendo essa escolha por praticidade. Tá? Podia pegar de um banco de nomes e dar nomes arbitrários para o conjunto? Poderia, mas fica menos prático. Tá? Em geral, a gente vai fazer essa associação assim. Se eu tenho diversos elementos num mesmo conjunto, todos eles vão ter o mesmo representante, que é escolhido meio que arbitrariamente. Daí vai depender da ordem das operações de union e da minha implementação. Tá meio abstrato, já vai ficar mais palpável. Tá? Mas find, então, me diz a qual conjunto um elemento pertence e, por fim, union. Né? Vocês percebem que assim, union find é uma estrutura que não é difícil lembrar quais operações que ela tem que implementar, né? Ela é bem autodescritiva. Quando eu faço union de ij, de dois elementos, eu estou pedindo, e aqui, apesar de ser bem direto, tem uma sutileza, eu estou pedindo para unir o conjunto do i e o conjunto do j, porque veja, nem i nem j são conjuntos, eles são elementos, estão em algum conjunto. O que eu estou falando no union é, faça a união dos conjuntos respectivos. Então, colocando a ideia, é só fazer algumas figurinhas aqui, talvez eu devesse ter feito essa antes até, então eu vou fazer ela para cá, depois eu apago. A motivação aqui do Union Find é manter uma coisa com essa cara. Você imagina que eu tenho um certo conjunto de elementos, esses aqui são meus elementos, nesse momento eu não vou nomeá-los, porque é bem só visual aqui o que eu estou fazendo. Tá? E daí, eu vou, de alguma forma esses caras estão particionados ali. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui, separei eles de algum jeito, que eu não estou entrando no mérito agora. Né? Então, sei lá, vou chamar esse aqui de C1, C2 e C3. São meus conjuntos, né? E daí, visualmente, a gente sabe, olha, esses elementos aqui estão no C1. Então, se eu der find de um desses caras, ele me informa isso. Essa é a ideia. Mas, como eu falei, isso é alto nível. Na prática, o nome não vai ser C1, C2, C3, vai ser justamente um dos elementos, para facilitar. Mas, então, feito aquele desenho mais genérico, deixa eu fazer uma coisa mais específica aqui, que acho que vai deixar o negócio mais interessante. Então, já sugerindo um pouquinho da implementação, tá? A implementação a gente vai discutir com mais detalhes ao longo da aula, porque tem várias implementações distintas, mas já sugerindo um pouquinho, vamos supor que eu tenho aqui uma situação em que eu tenho alguns elementos. Vamos dizer que eu tenho, deixa eu ver, eu preferi colocar letra ou número? Eu vou colocar número aqui, tá? Então eu tenho o elemento 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu tenho alguns elementos aqui, rotulei eles, né, dei nomes, associei eles, ali, os nomes deles são números, e deixa eu ver quais conjuntos que eu resolvi começar. Ah, sim, perfeito. Então, eu quero, por exemplo, que esses caras aqui estejam em um conjunto e esses em outro. Só para começar o meu exemplo, né? Eu já estou pegando o meio do caminho ali, porque obviamente o make set faria só conjuntos unitários. Mas estou pegando o meio do caminho para o meu exemplo. Para representar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, o representante desse número 1 é o 2. O representante do 3 também é o 2. E o representante do 2 também é o 2. Vejam que todos esses caras concordam quem é o representante. Esse é o jeito que eu percebo que eles são no mesmo conjunto. Tá? Como a gente vai implementar essas setinhas, a gente já entra em detalhes. Mas é importante, nessa aula a gente vai brincar alto nível, baixo nível, alto nível, baixo nível. Tá? Então a ideia é essa, olha, eles concordam com qual é o representante, isso que dá essa ideia abstrata de que essa linha ao redor corresponde. Né? O fato de que eles concordam com o representante é que me informa que eles estão no mesmo conjunto. Aqui, por exemplo, o 4 e o 5 também concordam, né, os representantes dele. Então, se eu perguntar find de 1, ele vai me dizer 2. Find de 3 vai me dizer 2. Tá? Então, find de 2 também. Find de 5 vai ser 5. É isso que o find vai me dar. Tá? Então, essa é a ideia base. E daí eu vou começar a falar de implementação, mas deixa eu fazer um disclaimer antes.